33º domingo. Evangelho segundo São Lucas 21,5-19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Vaticanos.va, PT Palavra do Dia. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Capítulo 596.22, 23, 43, 44. 596.22 Jesus está visivelmente cansado e suado. Tanto pelo muito tempo que ele ficou falando em voz alta, como pelo mormaço do dia sem vento. Pressionado contra o muro por uma multidão, atingido por milhares de olhares, e percebendo todo o ódio dos que, por baixo dos pórticos do pátio, o estão ouvindo, e também todo o amor, ou pelo menos a admiração dos que o rodeiam, sem se preocupar com o sol que está batendo nas cabeças e avermelhando os rostos suados, ele está bastante exausto e necessitado de alívio. E sai a procurá-lo, dizendo aos seus apóstolos e aos 72 discípulos, que como cunhãs foram abrindo lentamente uma passagem pelo meio da multidão e que agora já estão na primeira linha, formando uma barreira de amor ao redor dele. Vamos sair do templo, vamos para algum lugar aberto, no meio das árvores. Eu tenho necessidade de sombra, de silêncio e de frescor. Na verdade, este lugar já está parecendo arder com fogo da ira celeste. Abrem-lhe passagem com dificuldade, e assim podem sair pela porta mais próxima, onde Jesus está se esforçando para despedir-se de muitos, mas inutilmente. A multidão o quer acompanhar, custe o que custar. 596.23 Enquanto isso, os discípulos estão observando o pináculo do alto do templo, como ele está cintilando ao sol, por volta do meio-dia, e João de Éfeso faz que o mestre observe a robustez da construção. Olha só que pedras e que construções! Contudo, disso tudo não ficará pedra sobre pedra. Responde-lhe Jesus. Não? Quando será isso? Perguntam muitos. Mas Jesus não diz nada. Vai descendo o Monte Mória e sai depressa da cidade, passando por Ofel e pela porta de Efraim ou do Estrume, e indo refugiar-se por entre as folhagens dos jardins do rei inicialmente, até que aqueles que não são apóstolos nem discípulos e persistiram em acompanhá-lo, vão indo lentamente, quando Manaém, que fez que se abrissem as pesadas cancelas, põe-se na frente para dizer a todos com altivez: Aqui só entram os que eu quero. 596.43 Jesus se cala pensativo. E quando começa a falar de novo, é para dar esta ordem: Sentemo-nos aqui, para repousarmos um pouco.
Eles se assentam sobre um declive do Monte das Oliveiras, que fica à frente do templo, agora beijado pelo sol, que já vai se pondo. Jesus olha fixamente para aquele lugar com tristeza. Os outros exultam por verem aquela beleza, mas sobre aquela exultação logo se estende um véu de aflição pela lembrança das palavras do Mestre. Será que toda aquela beleza vai ter que acabar? Pedro e João falam um com o outro, e depois passam a sussurrar alguma coisa a Tiago de Alfeu e a André, que estão perto deles, e eles concordam fazendo um sinal com a cabeça. Então, Pedro se vira para o Mestre e diz: Vem aqui de lado e explica-nos quando é que se cumprirá a tua profecia sobre a destruição do templo. Daniel fala nela, mas, se for como ele diz e como tu dizes, poucas horas terá ainda o templo. Mas nós não estamos vendo exércitos nem preparativos de guerra. Quando será, então, que isso acontecerá? Qual será o sinal disso? Tu já vieste. E tu dizes que estás para ires embora. No entanto, sabe-se que isso só acontecerá quando estiveres entre os homens. Então, tu voltarás? Quando é que será a tua volta? Explica-nos isso para que fiquemos sabendo. Não há necessidade de irmos para outro lado. Estás vendo? Os discípulos mais fiéis ficaram, aqueles que a vós 12 ajudarão muito. Eles podem ouvir as palavras que eu vos estou dizendo. Vinde todos para cá. Grita por fim, para reunir todos. Os discípulos, que estavam espalhados pelo declive, fazem agora uma aglomeração compacta, apertada, ao redor do grupo que está com Jesus e os apóstolos, e ficam escutando. 596.44 Tomai cuidado para que ninguém vos seduza no futuro. Eu sou o Cristo e não haverá outros Cristos. Por isso, quando muitos vierem dizer-vos, eu sou o Cristo, e estiverem seduzindo a muitos, não acrediteis em suas palavras, nem que elas sejam acompanhadas por prodígios, embora estes possam ser reconhecidos como não bons, porque sempre estarão unidos ao medo, à perturbação e à mentira. Os prodígios de Deus, vós os conheceis, eles dão uma santa paz, alegria e salvação, fé, e conduzem a desejos e obras santas. Os outros, não. Por isso, refleti sobre a forma e as consequências dos prodígios que podereis ver no futuro, por obra dos falsos cristos e de todos aqueles que se vestirão com vestes de salvadores dos povos, mas que serão umas feras que os arruinarão. Ouvireis também, e até vereis, falar de guerras e de rumores de guerra, e vos dirão, estes são os sinais do fim. Mas não vos perturbeis. Ainda não será o fim. É necessário que tudo isso aconteça antes do fim, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á um povo contra outro, nação contra nação, continente contra continente, e haverá pestilências, carestia e terremotos em muitos lugares. Mas isso não será mais do que o princípio das dores. Então vos lançarão no meio da tribulação e vos matarão, acusando-vos de serdes os culpados pelos sofrimentos deles, esperando sair disso com a perseguição e a destruição dos meus servos. Os homens acusam sempre os inocentes de serem eles a causa do seu mal, que os pecadores criam para si mesmos. Eles acusam o próprio Deus, que é a perfeita inocência e a bondade suprema, de ser ele a causa do sofrimento deles, e assim também farão convosco, e vós sereis odiados por causa do meu nome. E será ainda Satanás que os está assolando. E surgirão falsos profetas, que induzirão muitos ao erro. E ainda será Satanás o verdadeiro autor de tantos males. E com a multiplicação da iniquidade, se esfriará a caridade de muitos. Mas quem tiver perseverado até o fim, será salvo. E é preciso que antes este evangelho do reino de Deus seja pregado em todo o mundo, como um testemunho diante de todas as nações. Então, virá o fim. Haverá uma volta de Israel ao Cristo, que o acolhe, e a pregação da minha doutrina em todo o mundo.